Olá, bem-vindo à quarta aula do nosso curso de eletromagnetismo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre magnetismo, sobre a outra parte da palavra eletromagnetismo. Nós vimos o elétron, nós vimos que é fundamental para a eletricidade nós termos a noção do que se movimenta, do que realmente está envolvido na eletricidade dos corpos, na eletricidade da condução de cargas e assim por diante. Nós vimos que nós dependemos muito da carga do elétron. Essa carga tem um valor negativo, por definição, de 1,6. O sinal é por definição, o valor é medido. 1,6 10 a menos 19 coulomb. Na verdade, o descobridor do elétron, Thomson, ele mediu a razão da carga pela massa e depois o Millikan, americano, mediu a carga absoluta do elétron. E o próton, que é uma partícula mais massiva, que está no núcleo do átomo, ele tem a mesma carga do elétron, de tal maneira que, como o número de elétrons é sempre igual ao número de prótons, a matéria é neutra, que é uma situação de estabilidade, né? Caso contrário, o mundo não estaria estável. A perda da neutralidade faria com que as coisas seriam eternamente dinâmicas. E o próton é muito mais massivo, portanto, a parte mais móvel, que realmente participa mais dessa eletricidade do cotidiano, é o elétron. É ele que se move de um lado para outro, é ele que promove eletrização, a falta ou o excesso, é ele que movimenta, gerando corrente elétrica e assim por diante. Muito bem, esses fatos são fundamentais, né, nos fenômenos envolvidos, elementares envolvidos na eletricidade. E nós, na aula passada, aprendemos como botar carga numa matéria e já tínhamos aprendido como que elas interagem quando são pontuais. Mas isso não é tudo. Se você olhar o elétron com uma precisão maior, você vê que além de ser uma carga extremamente importante para a eletricidade, ela é também um pequeno magneto. Ela é um pequeno ímã. O elétron tem associado a ele um pequeno campo magnético, que não é só ele que tem esse privilégio, quase todas as partículas da natureza têm esse privilégio, exceto uma, eu acho, que não tem, as demais têm. É o chamado spin. Elas se comportam como um pequeno magneto, com polo norte e polo sul. Tá certo? Na verdade, a orientação desse polo norte e polo sul para um elétron não pode ser qualquer, como diz a mecânica quântica, mas isso é tópico de outro curso, né? Mas o importante é que o elétron, essencialmente o elétron, sendo um pequeno ímã, ele dá à matéria não apenas características elétricas devido à sua carga, ele também dá características magnéticas, tá certo? E na nossa disciplina nós temos que abranger tanto as propriedades elétricas quanto magnéticas e a conexão entre elas, porque elas vão estar muito conectadas. Então, na aula de hoje eu vou fazer uma pequena introdução a essa característica do elétron, que é essa característica magnética que o elétron tem. Então, um elétron é como se fosse um pequeno ímã de fato. E esse ímã, em uma primeira aproximação, o pessoal pensou que era devido ao fato que o elétron girava sobre o seu próprio eixo. Imagine o elétron como uma esfera. Se ela girar sobre o próprio eixo, é como você tiver carga circulando aquela direção, como se fossem pequenas bobinas. E já havia sido discutido anteriormente que essa corrente elétrica, que gera, porque são agora carga em movimento, né, gera um campo magnético. É por isso que quando você faz um loop de fio, passa a corrente, ele comporta-se como um ímã, né? Ali é o campo magnético gerado. Então, inicialmente, a ciência achava que essa característica do elétron adivinha do giro, que essa carga estava girando, e essa carga girando é como se fossem correntes elétricas, e isso gera o campo magnético. Isso está dentro das leis básicas da eletricidade do magnetismo, que correntes, cargas em movimentos geram um campo magnético, né? Como se fossem ímãs. Mas, aí chamou spin, então essa propriedade chama spin, né? Rotação do elétron. E isso pode ser medido, qual é o valor
desse momento magnético que a gente chama, né? Que também vamos aprender ao longo do curso, as orientações possíveis. Mas só que indo lá calcular, quando os físicos resolveram levar a sério essa propriedade do elétron e calcularam, imaginando um elétron, uma esfera, eles não conseguiam reproduzir o valor daquele campo magnético, daquele dipolo magnético que estava envolvido. Então, eles viram que não era exatamente o spin. Não era, embora o nome continuou spin, eles chegaram à conclusão que isso era uma característica intrínseca das partículas. A partícula tem associado a ela um momento magnético que não necessariamente é o fato dele estar girando. Então, por isso que a gente escuta por aí que o spin é uma característica intrínseca da partícula, não é o fato dela ter uma velocidade de rotação. Embora um corpo eletrizado que tenha rotação vai produzir um campo magnético. Muito bem. Mas o que é importante para nós é que essa característica do elétron, que também está no próton e que também está no nêutron, que quando se descobriu que o nêutron também tinha spin, falou, mas peraí, ele não tem carga, então não pode ser realmente o giro da carga, tá certo? Tem que ser algo intrínseco. Todas as partículas, então, têm um dipolo, é como se fosse um pequeno ímã, porque ao contrário da carga elétrica, que ela pode ter um sinal, o magnetismo sempre exige um norte e um sul. Você não pode ter um monopolo, ou norte ou sul apenas magnético, não ainda. Né? Então, o magnetismo sempre vem associado com norte e sul, por isso que a gente chama que é um dipolo. Não é? E não é que nem um monopolo, que é a carga do elétron. O elétron é um monopolo elétrico. Ele só tem uma carga, assim como o próton e assim por diante. E depois nós vamos ver as consequências disso, na origem dos campos e assim por diante. Então, o spin é uma propriedade importante porque ele vai imprimir à matéria a natureza magnética. Tá certo? Nós não podemos mais só olhar a natureza elétrica. A natureza magnética vai ser importante. E o spin está conectado, historicamente, desde a descoberta do elétron. Muitos experimentos foram feitos para estudar essa característica dos átomos, porque o elétron está dentro do átomo e tudo tem momento magnético, o átomo vai acabar tendo também uma característica de spin. E existe um experimento muito famoso, que é o Stern-Gerlach, que mostrou como por que isso está associado com a natureza quântica, assim por diante. Mas, de qualquer maneira, tudo isso é menos importante. O importante é que houve estudos profundos e nós temos partículas que constituem a matéria com características magnéticas, não apenas elétricas. E como que as partículas que caracterizam a matéria compõem a matéria como um todo, o átomo como um todo, que é a unidade básica, passa a ter características magnéticas. E se ele tem característica magnética e ele forma os materiais, então os materiais têm característica magnética. Então existe aí o chamado magnetismo que nós temos que aprender. Então o magnetismo não é só produção de campo magnético, é também a constituição da matéria, assim como a eletricidade não é só campos elétricos, é como interage com a matéria, porque a matéria tem carga. Então, semelhantemente ao que nós explicamos para a carga elétrica, poderia ser explicado para a carga magnética. E o elétron, quando se transmite de um lugar para outro e assim por diante, ele leva essa característica. E é uma informação importante, porque agora eu tenho esses dipolos, eu posso alinhá-los mais ou menos, um para cima, um para baixo. Eu posso codificar a informação no spin do elétron. E é assim que funcionam os discos dos computadores, a memória dos computadores. Não funciona com a carga, funciona com o spin, com a propriedade magnética. Então são propriedades importantes da gente estudar, tá certo? E o que eu vou fazer nessa aula é viajar um pouquinho pelas propriedades da matéria associado com o magnetismo. Mas ao longo do curso, nós vamos elaborar mais sobre as chamadas propriedades magnéticas da matéria e sua indução e sua interação e mesmo a conexão do magnetismo com a eletricidade nós faremos ao longo do curso. Mas para mostrar a importância que tem, da mesma maneira que nós mostramos que corpos carregados vão atrair, corpos magnetizados também vão se atrair. Mas eu queria usar essa aula para falar um pouquinho
das propriedades dos materiais que advêm desse spin, que é extremamente importante. Então, como o spin está na intimidade da matéria, então a intimidade da matéria tem também essa característica magnética. Tá certo? E esses dipolos magnéticos, como eu falei, eles podem, a configuração deles, a maneira deles se arranjarem como um todo e entre eles, leva a matéria a ter diferentes propriedades. Né? E isso é a origem do magnetismo, é como são essas propriedades. Então lá na antiguidade, o pessoal sabia que tinha certos minerais que quando se aproximava do ferro, né, ele atraía o ferro. E não tinha eletricidade ali, era algo além da eletricidade, era um magnetismo que já estava ali. Então, a história do magnetismo é bem parecida com a história da eletricidade do ponto de vista de descobertas de corpos atraindo corpos e assim por diante. Então, vou falar um pouquinho para vocês das diferentes formas que tem a manifestação dessa natureza magnética na matéria. E para falar disso, nós temos que imaginar a matéria constituída por esses pequenos dipolos e as formas deles se comportarem dá características diferentes à matéria como um todo. Então nós temos em primeiro lugar os chamados materiais ferromagnéticos, que fazem parte do ferromagnetismo. E o que são esses materiais? Na intimidade da matéria, esses pequenos dipolos se orientam, estão em domínios. Esses domínios estão lá. Na média, né, como você tem domínios aqui, domínios ali, domínios lá, eles se anulam, porque o norte com o sul se cancelam aí e vão produzindo coisas que macroscopicamente eu não consigo observar. Se eu pegar determinados materiais e eu colocar na presença de um campo fixo, esses domínios se orientam. E aí eles passam a ficar assim permanentemente. É assim que eu faço os ímãs. Então o ferromagnetismo é que permite produzir esses ímãs que a gente compra nas lojas, que estão dentro dos alto-falantes e assim por diante. Tá certo? Nos fones de ouvido, muitos deles e assim por diante. Então essa é uma característica, é uma classe de materiais que tem todos esses pequenos magnetos lá em domínios e quando eu oriento eles permanecem. Então eu produzo um ímã macroscópico, um domínio macroscópico magnetizado. É uma classe de material extremamente importante, não de importância tecnológica, mas mesmo da natureza. Existe um outro tipo de material que se comporta um pouco diferente, que é o chamado ferrimagnético. Então, esses materiais, ao contrário do ferromagnético, eles têm, a nível microscópico, domínios, amplitudes, porque a gente compõe todos esses pequenos spins e tudo isso. Você tem regiões, domínios, de maior dipolo e domínios de menor dipolo e eles se opõem um ao outro. Tá certo? E não importa o que eu faça, que campo eu aplique a eles, eles sempre estarão magnetizados. Então isso aí, um exemplo disso é a magnetita, que é um minério que contém ferro e oxigênio, é um óxido, né? E que ele é permanente magnético. Eu ponho um campo, eu posso mudar um pouco, mas o desbalanço está sempre lá. E eu, então, tenho esse ferrimagnetismo como uma característica de alguns materiais que estão ali e que são importantes por várias razões, não só históricas, né? Mas extremamente importante do ponto de vista, inclusive, de geologia, assim por diante. Então, esses domínios nunca se anulam. Então, por mais que eu queira desorientá-los, eles permanecem. E esse sistema é permanentemente com uma certa magnetização macroscópica. Porque se os domínios magnéticos estão lá no spin das partículas, se desorientarem, o magnetismo global acaba perdendo. Uma outra classe de material são chamados antiferromagnético. E é um comportamento diferente, porque a nível microscópico eu tenho domínios magnéticos, tenho esses dipolos, cuja origem eu já falei, só que eles estão opostos. E nada que eu faça consegue mudar muito isso. Mas eles têm uma característica importante. Quando a baixas temperaturas, tem uma temperatura que a gente chama temperatura de Néel, quando você está a baixas temperaturas, eles eliminam a característica magnética. Se você subir a temperatura,
ele poderia mudar as características e voltar a ser uma outra classe. Mas a baixas temperaturas, sempre ele tem um campo magnético final nulo, produzido externamente. Existe uma outra classe de materiais. Exemplo desse último é o cromo, o elemento químico cromo, né, o metal cromo. Existe um outro que é o paramagnetismo. Aqui os materiais apresentam propriedades magnéticas quando sujeitos a um campo magnético exterior. Só quando sujeito a um campo magnético exterior. É como se estivessem domínios zanzando no campo zero. Quando você bota um campo, eles se orientam mais ou menos, mas dá uma preferência. Então são materiais que quando você aproxima um ímã, eles se orientam, quando você tira o ímã, eles desorientam. São os chamados materiais paramagnéticos. E um exemplo disso é o lítio, o magnésio. Existem os chamados materiais diamagnéticos, um material interessante. Eles não têm dipolos realmente orientados, mas quando você bota um campo, ele gera um campo contrário, tá certo? Eles só apresentam propriedades magnéticas na presença de um campo externo. Porque nós vamos aprender também que esses dipolos, na presença de um campo, tendem a se orientar ou anti-orientar com o campo. Aqui é um caso que eles se orientam contrário ao campo, né? Dando características interessantes ao material. Um exemplo disso que nós temos é o ouro, a prata e assim por diante. São elementos diamagnéticos. Você vê, a natureza magnética, o que eu quis dizer com tudo isso é que essa natureza magnética da matéria gera maneiras diferentes do próprio material responder a campos externos, né? O magnetismo não é só coisa que permanentemente é magnética. A maneira da matéria responder a um campo externo magnético, semelhantemente ao elétrico, né, vai gerar classes de materiais diferentes. A aplicação da existência do magnetismo na matéria é muito ampla. Vai desde coisas elementares como levantar um carro por um ímã, até o motor. O motor, na concepção atual nossa, ele tem que ter, em alguns casos, ímãs permanentes que fazem ele rodar. Não é? A natureza magnética da matéria permite eu enxergar dentro da matéria. Esse é o processo de ressonância magnética, que vai lá a nível eletrônico, consegue verificar que campo eu preciso para orientar, desorientar, e com isso eu consigo construir imagens. Essa é a chamada ressonância magnética, né? Nuclear, então, portanto, é com o spin do núcleo. Memórias magnéticas de computador e uma vastidão enorme de outras aplicações que nós temos na natureza e que, às vezes, a gente nem sabe que está ao redor e que depende da natureza magnética da matéria. Bem, o que nós cobrimos nessa aula foi um aspecto diferente do aspecto elétrico, que é o aspecto magnético da matéria. A resposta que o sistema tem, enquanto a eletricidade vai cuidar da resposta da matéria ao campo elétrico, causado por cargas, o magnetismo vai cuidar da resposta da matéria a campos magnéticos. E a interconexão disso tudo também vai aparecer. Com essas aulas que nós demos até agora, nós temos as bases para prosseguir com as leis fundamentais da eletricidade e do magnetismo e o entendimento dessa área de uma forma global. Então, espero vocês na próxima aula. Até lá.